Olá a todos, eu sou a Luciana Hoppe, bem-vindos aqui à Circula TV e dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre temas emergentes. Hoje a gente está aqui com Lauro Agman para falar de um assunto bastante crítico, que é o transporte, a mobilidade urbana na nossa cidade de Porto Alegre, no nosso estado. Tudo bom, Lauro? Luciana, tudo bem? Que alegria poder conversar um pouco com vocês e quem está assistindo a gente também. É um tema fundamental e de grande importância nos dias atuais, né? Pois então, quais são os principais pontos críticos que tu percebe, né? Você foi diretor do DAER, né, por 7 anos. O que tu enxerga, assim, Lauro, de principais problemas nessa questão? Olha, nós não temos poucos problemas nessa área, nós temos muitos problemas nessa área. E tudo só quem usa o transporte urbano sabe, né? Não, assim, nós temos, primeiro, vamos lá, vamos separar aqui. A gente tem serviço urbano de ônibus, que está todo mundo acostumado, em todas as cidades, né, que são razoavelmente grandes, a gente tem um sistema urbano. Nós temos nas regiões metropolitanas, como é o caso de Porto Alegre, o aglomerado do Litoral Norte, o aglomerado da Zona Sul e a região metropolitana da Serra, um serviço de transporte metropolitano também. E temos as linhas de longo curso, que são as linhas que o DAER gerencia, que também fazem parte de um sistema chamado Sistema Intermunicipal de Transporte, tá? Onde as rodoviárias também estão inseridas. Então, tudo isso tem alguma participação naquilo que a gente chama de mobilidade. Nem só de mobilidade urbana se vive, né? A gente tem a mobilidade metropolitana e tem essa mobilidade também para dentro do estado. Sem falar que nós temos também os serviços da NTT, que são os internacionais e interestaduais. Enfim, o transporte coletivo ele é apaixonante e abrangente. Mas por que a gente reclama tanto disso? Porque, de fato, nenhum governo, com raríssimas exceções, e aqui no Rio Grande do Sul eu não conheço essa exceção, se envolve, de fato, com as necessidades do sistema de transporte, seja ele na sua esfera de gestão. Então, hoje, se a gente for olhar as coisas como elas estão postas, o passageiro pagante, ele arca com todo esse custo do sistema, e não é um custo baixo. Um ônibus urbano custa mais de R$700 mil. E aí, tudo isso. E aí, quando uma empresa renova a frota ou parte dela, não é com um ônibus, né? Compra 10, compra 15. Um ônibus rodoviário, que é esses nossos maiores, que a gente acha bonito, às vezes, ver na estrada, esse ônibus custa quase R$2 milhões. Nossa! Exatamente. E esse custo todo é pago por quem? Pelos passageiros. E não paga pouco, né? E não paga pouco, e nem vai conseguir pagar pouco, porque quanto menos gente usa o ônibus, menor é o universo para ser rateado esse custo operacional. A gente acompanhou o ano passado 70% de reajuste no diesel. Sim, o diesel tá que nem a gasolina, né? Não passou, tinha gente com carro a diesel que estava vendendo. Sim. O alumínio, o aço, a borracha, tudo isso disparou pós-pandemia. Como tudo, né? Como tudo, né? Uma coisa vai puxando a outra, porque é uma cadeia. Então, em cima disso, o custo do sistema de ônibus, ele é muito pesado. E é aí que eu digo que os governos não se envolvem. Por quê? Porque o transporte público está previsto na Constituição. É um dever do Estado fazer isso. O Estado e é um direito, né, do cidadão de poder ir e vir, né? O Estado faz isso através de concessão, mas ele empurra para a iniciativa privada essa operação e não se envolve de nenhuma maneira. Não tem repasse nenhum. Zero repasse. Nem de pedágio, nem de PVA, nada. Absolutamente nada. Uma outra questão ali, uma alíquota diferente do ICMS, de repente, uma isenção de PVA aqui ou acolá, mas isso não adianta de nada. Sim, nós precisamos, não é nada perto de um custo de uma empresa. A gente precisa, naturalmente, que o governo tenha uma política de mobilidade que não seja só urbana, né? Que seja de mobilidade mesmo, que integre outros modais, porque a gente sabe o seguinte, quem mora nos extremos, por exemplo, de Porto Alegre, quem mora na Restinga não consegue pegar um aplicativo para vir ao centro trabalhar. Nossa, é uma estudar. Né? Um aluno da URGS que mora na Restinga, se ele tiver que usar um aplicativo para estudar, ele está liquidado. Sim, é verdade. A pessoa que mora no Sarandi, no Rubem Berta, também não consegue. Isso para a gente ficar num exemplo bem pequeno só de Porto Alegre aqui, para não
expandir tanto a conversa. Então, nós precisamos de transporte público, de qualidade, com horários, com tarifa acessível. A questão das gratuidades precisa ser revisado também, porque nós temos, como eu falei, estudantes que precisam desse incentivo e temos trabalhadores que precisam desse incentivo. Mas também tem outras pessoas que, pela faixa de renda, seja pela atividade que desempenharam ou que desempenham... O próprio empregador, né, que também muitas vezes arca com esse valor de passagem. Às vezes o trabalhador não se dá conta do quanto ele gasta de ônibus, porque o empregador está fazendo esse pagamento. Mas tudo isso poderia ser revertido até em salário. E também eu acho que se a gente tivesse isso resolvido de uma outra forma, a gente poderia, por exemplo, empregar pessoas que moram mais longe. Com certeza. Porque hoje em dia é uma dificuldade para empregar quem mora mais longe. Tu até tem boas pessoas para trabalhar que moram mais longe, mas o custo acaba ficando inviável para o empregador, né? Então, o empregador também está vivendo os efeitos da pandemia, Por isso que eu disse que essa questão do transporte, ela é muito ampla. Não tem uma solução e nenhum problema só. São vários problemas e múltiplas alternativas para solucionar. Que alternativas tu vê possíveis? A primeira delas é a gente, de fato, conseguir encontrar alguém que fale sobre transporte, mas não só apenas com um viés, que entenda o transporte como algo essencial. A função social do transporte, ela precisa ser reconhecida, assim como moradia tem função social, nós temos a necessidade da escola para as crianças e para os adolescentes, nós precisamos de geração de emprego, tem uma série de coisas que têm função social e que precisam ser tratadas com importância. E o transporte nunca foi tratado com importância. Então, nos parlamentos, seja ele municipal, estadual ou até federal, nós não temos hoje ninguém que fale de transporte conhecendo isso, e que, de fato, se dedique a esse tema. Nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, inúmeras bancadas. Bancada da Bíblia, a bancada do agro, a bancada da saúde, a bancada do esporte, mas sobre transporte nós não temos essa bancada. Então, isso é uma reflexão que fica para quem nos assiste, para identificar quem, em qualquer esfera de parlamento que a gente tenha, quem trata desse assunto. Em Porto Alegre, qual é o vereador que fala de transporte? Na Assembleia Legislativa, qual é o deputado estadual que fala de transporte? Na Câmara dos Deputados, quem? Então, enquanto o transporte não for reconhecido como importante, a gente sempre vai ficar fazendo emendas. E é importante para todo mundo, e devia haver uma mobilização maior, uma conscientização das pessoas em relação a isso, porque afeta o seu dia a dia. Mas é claro, todas as outras áreas são fundamentais. A gente não pode imaginar que o transporte ele se sobrepõe às outras. Não, de forma nenhuma. A gente precisa investir na saúde. Mas é uma engrenagem importante. Mas ele é um meio para que a gente possa acessar a faculdade, a escola, o trabalho, o hospital, até o mesmo lazer da gente. Ninguém se desloca sempre de carro ou vai conseguir fazer seus deslocamentos todos a pé. E a gente precisa também, para além do ônibus, enxergar outras possibilidades de integração. Então, a gente estava falando de alguns problemas aqui da mobilidade, né? E existe um grande problema de deslocamento, né, dessas pessoas que moram longe. Como é que tu vê isso lá? Bom, quem mora, seja em Porto Alegre, qualquer cidade grande do estado, né, que precisa se deslocar hoje, não consegue sobreviver somente com aplicativos ou outras formas pagas de transporte, né? O transporte público ele tem essa finalidade de, por um preço justo, fazer deslocamentos maiores. Quem mora na Restinga, por exemplo, e estuda aqui no centro de Porto Alegre, não vai conseguir suportar ir e voltar de aplicativo. Até o ônibus é caro, né? Até o ônibus é caro, mas se tu pensar o seguinte, tu vai pagar R$5, tá? Estou arredondando. Para vir da Zona Sul até o centro e para voltar, tu vai gastar R$10 num dia. Mas é bastante, né? Para quem ganha salário mínimo. Aí é que tá, é muito, mas tu imagina essa mesma pessoa pegando um aplicativo. Esse aplicativo custa R$40 cada trecho que vai fazer. Sim. Então, é 10 dias. Exatamente, é uma coisa que não tem cabimento. Isso fica para uma emergência. Então, além de trabalhar a questão da política de tarifa, por que a tarifa é tão cara, por que o serviço não é eficiente, a gente também precisa discutir alternativas mais locais, né? Quem mora numa região mais centralizada, bom, essa pessoa consegue se deslocar com o aplicativo.
Por quê? Porque antes a gente tinha as lotações aqui em Porto Alegre, ainda temos algumas. Por que não tem mais lotação, né? Porque o custo do aplicativo ele acaba competindo de frente com a lotação. A lotação, ela até pouco tempo atrás, tinha uma faixa tributária e alguns tributos, tipo o ISS, por exemplo, que é bem do município, que não estavam na mesma proporção, por exemplo, do serviço de ônibus. E o aplicativo acaba não tendo este tributo. Então, o que é mais confortável? Aí a gente entra naquela coisa coletiva, individual, cultural. Pô, é tão bom eu pegar na porta da minha casa, do meu trabalho, o aplicativo, num dia de chuva, e ele me parar onde eu preciso ir, eu desembarco. Por que eu vou correr o risco de esperar uma lotação, daqui a pouco sou assaltado fora da lotação ou dentro da lotação? Então, tem N fatores, né? Mas tem a questão ambiental que pesa muito, né? No transporte coletivo é muito importante. A gente tem, por exemplo, as empresas de transporte têm programas que elas precisam cumprir um regramento que é redução, por exemplo, da emissão de poluentes. A forma de descarte de peças, de equipamentos ali do ônibus que poderiam poluir o meio ambiente também, as revisões, tudo isso. Agora, se a gente for olhar por outro lado, as empresas de transporte, elas absorvem todo o custo da operação antes, ou seja, eu compro o ônibus, eu abasteço o ônibus, eu contrato o motorista, eu preparo. Sim, e o ônibus tudo, é uma fortuna. E o ônibus, um ônibus urbano, R$700 mil, né? Se for comprar, se subir a serra, for ali em Caxias, bater na porta da Marco Polo, eles vão cobrar R$700 mil para vender um ônibus. Então, isso é uma operação que tem custo alto e o único retorno que a empresa de transporte tem é na passagem. Acaba passando para o cidadão, mas custo passa direto. Todas as gratuidades, quem paga de fato não é o governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. Quem paga a gratuidade é o outro passageiro que não tem o benefício. Sim. Então, tudo isso pesa. Aí a gente vai olhar, as gratuidades hoje elas estão mais ou menos concentradas naquelas pessoas que estão aposentadas. Né? Quem é que está pagando a conta hoje? O trabalhador que está na ativa. Ou o empresário que está bancando a passagem do trabalhador. Ou o empregador que tem os seus funcionários que precisa também pagar essa tarifa para que a pessoa possa vir trabalhar. É o que eu costumo dizer, a gente às vezes deixa de contratar gente muito boa porque mora muito longe. E aí esse já tem todos os encargos trabalhistas, né? E a passagem, ela acaba impactando. Se a pessoa tem que pegar 2, 3 ônibus para vir, já não dá? Não, e isso, além de não te permitir contratar uma mão de obra que pode ser muito mais qualificada até do que outra, tá? Isso reflete no teu desempenho, do negócio, do teu empreendimento. E também tem um outro caráter, que é pesar essa conta toda de modo que tu não possa nem remunerar melhor, de repente, essa pessoa que tu quer contratar. Porque o teu custo está tão pesado de um lado que... E não está fácil para ninguém que é empresário, né, nessa época de pandemia, né? Eu acho assim... A gente aqui na Circula reduziu bastante o quadro de funcionários, porque não tem como manter. Eu gosto muito das pessoas que valorizam o empreendedorismo e tal, mas a gente precisa olhar o empreendedorismo como necessidade, não como uma forma romântica de viver a vida. Ninguém empreende porque, nossa, eu tinha um sonho e aquilo ali é maravilhoso. Eu duvido que tenha qualquer pessoa que tenha um negócio aberto que diga assim, não, isso aqui é uma maravilha, tá tudo show de bola, tá tudo resolvido. Tá tudo pago. Tá tudo pago, eu gosto disso aqui porque é o meu sonho. Não, gente. Então, assim, não dá para romantizar. Não. Se a gente não olhar com atenção todos esses fatores, nós não teremos livrarias, nós não teremos nenhum mercadinho, nenhum café, nada. Tá? E a gente não vive só de indústria, né? Porque as grandes indústrias é que sim, tem incentivos fiscais dos governos e tal. Então, o transporte não tem incentivo fiscal, logo, a pessoa que tu vai contratar também não tem esse reconhecimento do poder público. E isso vai pesar em quem? Em ti. Com certeza. Tá? E aí tu precisa limitar o teu campo de ação também, porque tu sabe que isso é um custo que não tem absorção. Não tem almoço grátis, né? Não tem milagre. Eu preciso vender tantos livros para poder pagar o salário, a passagem, os outros benefícios que eu tenho, que são justos, são necessários, todo mundo precisa, são importantes. E a gente também tem que pensar, né? A gente podia ter alguma coisa onde tivesse, como a gente vê em outros lugares, né? Que tem as baldeações, que tem a passagem única.
que tem aquele ticket que tu compra e tu usa o dia inteiro, né? São coisas que a gente não vê por aqui. Exatamente, por isso que eu te digo, a necessidade da gente ter representação política, seja do setor que for, mas especificamente no transporte, ela é gigantesca. Por quê? Porque ideias dessa natureza só são tratadas por alguém que conhece o sistema. Com certeza. Tá? Hoje tu pega a Câmara de Vereadores, tu pega a Assembleia Legislativa, tu pega a Câmara de Deputados, não existe um parlamentar identificado com o sistema de transporte. E eu não estou nem falando do urbano, estou falando do transporte como um todo. Tá? Porque o transporte não é só o veículo, é a rodovia, é o pedágio, é a parada, a rodoviária. Tá? A nossa rodoviária está caidinha, né? Mas aí é que está. Eu vou dar um dado aqui, que eu conheço, porque fui o diretor do DAIR por 7 anos. Antes da pandemia, em 2019, o sistema transportou 33 milhões de pessoas. O sistema a longo curso, tá? O sistema DAIR. Em Porto Alegre, em média, agora, nos dias atuais, a gente tem mais ou menos 600 mil pessoas por semana sendo transportadas, exatamente. No longo curso, em 2019, 33 milhões. Em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, caiu de 33 para 13. E aí, depois, no ano de 2021, caiu para 11. E a rodoviária vive de uma comissão de 11% sobre o valor de passagens vendidas. Então, imagina o seguinte... Que só pode estar sucateada. Só pode estar sucateada. Imagina as do interior do estado. Que tem menos movimento, cada vez menos gente usando. Então, não tem como a gente sustentar um negócio que ele não tenha rentabilidade. O custo do bilheteiro que vende passagem na rodoviária de Porto Alegre é o mesmo do bilheteiro que vende lá em Livramento. A gente só enxerga uma rodoviária nos municípios, né? Até porque não comportaria duas. Não existe incentivo em nenhum município. Raras exceções têm algum tipo de tratamento diferente. Mas a gente tem incentivo para outras frentes de negócio. Sim. Né? E a rodoviária, que é um equipamento público, que tem também função social, assim como o transporte, ela não é tratada com essa dignidade. O transporte é possibilidade, né, Laura? Vai te abrir possibilidades, né? Joga lá e deixa o cara se virar. Pô, não pode ser assim, porque quem paga essa conta é a população. Se eu não trato o transporte com destaque, com atenção, com cuidado, quem paga é a população. E é assim que a coisa está acontecendo nesses anos. E por que Porto Alegre não tem metrô? O metrô é um equipamento muito caro. Então, tem que buscar uma fonte de financiamento. A possibilidade técnica de ter um metrô? Mas, com certeza. Vamos lá, eu não sou engenheiro, tá? Mas eu sou cientista político. Mas vamos lá, nós temos demanda? Temos demanda. Não quer dizer que a gente consiga pegar o metrô e fazer ele circular por toda a cidade. A gente precisa ter um tronco principal e estudar aonde está a maior demanda da cidade. Se ela está da Zona Norte para o centro, se ela vem da Zona Sul para o centro, se ela passa pela Zona Leste. Daqui a pouco a gente pode enxergar o seguinte, olha, a demanda maior, ela entra ali pela agronomia e vem ao centro. Sim, tem bastante estudante que faz esse projeto. Bom, pode ser isso, mas isso se faz com pesquisa. Não existe nada melhor do que uma boa pesquisa de origem e destino para entender a demanda e a necessidade. Em cima disso, se traça a rota desse metrô. Bom, e aí se bota a mão na massa, vai buscar dinheiro fora, vai criar alternativa para, assim, botar esse metrô num determinado segmento da cidade. Decidiram que vai ser da Zona Norte para o centro, e o pessoal da Zona Sul? Bom, o pessoal da Zona Sul vai ter que entender que a demanda maior era do outro lado, então nós vamos tratar eles com mais ônibus, com mais horários, com mais linhas, enfim, para compensar aquilo que nós vamos retirar lá do outro lado, que vai ter o metrô. Não existe forma de contentar todo mundo. Porque eu ouço falar de ter metrô em Porto Alegre há anos, né? E a gente não... Tu pode ter certeza que tem demanda e tem condições de se alocar o metrô em Porto Alegre. O que não falta, aliás, o que falta de fato é alguém que bote isso embaixo do braço e trate isso de forma séria. Porque ele é um debate apaixonante, mas a gente precisa olhar isso de forma técnica. O viés político é enxergar a necessidade. Bom, enxergamos a necessidade, vamos fazer, aí termina a política e começa a técnica. Estuda a rota, estuda a demanda, estuda quanto tempo, de que forma, se é subterrâneo, se não é, porque tudo isso muda o custo do investimento. A partir daí, tu canaliza energia e vai. Pode ser que alguém proponha isso numa campanha eleitoral
e até se eleja com essa proposta. Mas não é assunto para tu resolver em 3, 4 anos. Ah, não, são obras, é um projeto que também não pode ficar suscetível às trocas de governo e de ideologia. Aliás, nenhum projeto grande pode, né? Aí é que a gente muda a questão, né? Política de Estado e política de governo, né? Esse tipo de política, política de mobilidade, política habitacional, de saúde, de educação, tem que ser sempre de Estado. Não pode ser de governo. É verdade. Independente de quem quer que seja, tem chance do cara botar a placa com o nome dele lá. Nem que seja na enfermaria que ele inaugurou, o outro fez a parte da frente lá, onde faz exames, um fez o ginásio da escola, o outro fez a sala de aula, mas, lamentavelmente, a classe política também fica muito presa ao seu legado. Sim. Tá? O meu legado é ser parte de um legado maior, mas isso é difícil deles entender. É verdade. Bom, Lauro, acho que foi um bate-papo muito interessante, né? Acho que é um assunto que a gente pode até falar mais vezes, porque a gente tem muitos desdobramentos aí a partir dessa pauta dos transportes. Sem Obrigada pela tua presença aqui. Que agradeço a oportunidade de conversar um pouco com vocês. Ótimo. Gente, então, obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever para acompanhar o que acontece por aqui. E fiquem ligados para mais temas emergentes aqui na Circula. Até mais, Laura. Valeu, um abraço.